Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu sei que eu sumi, tem 4 meses que eu não posto vídeo. Eu continuo acompanhando, eu vejo todos os comentários de vocês nos vídeos anteriores. Muita gente comentando nos vídeos anteriores, cadê os vídeos? Vocês sumiram. E eu recebo muita mensagem no Instagram. No Instagram eu respondo todo mundo. E aqui no YouTube também. E vim hoje aqui, porque tipo assim, eu não quero vir até aqui só por vir. Eu quero trazer alguma coisa pra vocês, alguma coisa de útil. Então, por isso que eu demorei um pouco. Já tem 4 meses que eu não gravo vídeo. Mas depois eu vou vir aqui, vou falar tudo o que aconteceu dentro desses 4 meses e por que eu não gravei mais vídeos. O que foi que aconteceu. E no vídeo de hoje eu resolvi vir aqui contar sobre o autismo. Como eu recebi o diagnóstico do meu filho, como que foi pra gente, como eu suspeitei que era autismo, tudo, do início até agora, tá bom? Lá no Brasil e até agora que a gente está em Portugal. Tudo começou quando ele tinha 1 ano e 2 meses. Ele estava internado, ele teve pneumonia. E eu lembro que a cama era tipo um berço lá do hospital. E quando ele se mexia, fazia alguma coisa, fazia algum barulho. Então eu lembro que as grades estavam levantadas e quando ele encostava, cada uma fazia um barulho diferente. Então ele pegava ele com 1 ano e 2 meses, batia a cabeça em batia a cabeça em todas as grades. Ficava assim muito tempo batendo a cabeça em cada uma das grades e ficava fazendo barulhos diferentes. Do nada, porque mãe, a intuição de mãe é, né, certeira. Do nada, eu nunca tinha estudado nada sobre autismo, não sabia de nada sobre isso. E aí eu olhei assim, disse, eu acho que ele tem autismo. E eu não sabia o que era autismo. Eu tinha escutado por alto só algumas pessoas dizendo, mas foi da minha cabeça. E eu falei para algumas pessoas próximas a mim, da família, e não, ele não tem autismo, tá? É coisa da sua cabeça. E com o passar do tempo, né, ainda a gente lá no hospital, que a gente ficou, acho que foi 2 meses no hospital, 1 mês e meio, alguma coisa assim. Eu conheci uma mulher que ela tinha uma filha, ou era um filho, eu não me lembro, porque já faz um tempo, que tinha autismo, que tem autismo. E ela falou, olha, se você suspeita, corre atrás do seu diagnóstico, né? Vai lá, procura nos médicos, mas assim, não desiste. Vai lá na neuropediatra, que é ela que pode te dar, te dizer, te afirmar se ele tem autismo ou não. Beleza. E aí a gente tava perto de ter alta, eu falei primeiro com uma médica de lá do hospital, olha, eu acho que ele tem autismo, porque ele passa muito tempo, mas de primeira foi só isso que eu suspeitei, porque ele passa muito tempo batendo na cabeça em cada coisinha da grade. E ela passou um encaminhamento pra neuropediatra. Vai lá e tal, se você suspeita, foi isso que eu fiz. Assim que eu saí de lá, eu marquei uma consulta com um neuropediatra. E ele disse não, que ele não tem autismo, ele tem contato visual. E ele disse que o Arthur não tinha autismo, né? Aí, mas mesmo assim, eu ainda tava sentindo que tava errado. Mesmo o neuropediatra dizendo que ele não tinha autismo, eu tava sentindo que ele tinha. Beleza, ok. Aí o tempo foi passando. Como eu já tinha ido no neuropediatra, eu demorei mais tempo pra procurar uma segunda opinião. Dessa segunda opinião que eu fui buscar, foi com a minha mãe, que ela e a minha família que falou, não, vai lá. Eu tava esperando mais tempo pra mim poder procurar novamente, só que eles, não, vai lá, você tem que ir. E aí, depois que eu fui nesse neuropediatra, eu passei em torno de... Quando ele fez 3 anos, eu fui vendo
mas e ter a certeza. Só que assim, eu guardava pra mim. Porque no início, quando eu falava, eu acho que ele tem autismo, né? O pessoal fica, você é doido, você tá criando coisa na sua cabeça, você quer que seu filho tenha alguma coisa sem ele ter. Então, era isso que as pessoas diziam, né? E aí, ele fez 3 anos. E aí, o que aconteceu? Eu só fui tendo a certeza que ele tinha autismo. O que acontecia? Por exemplo, ele tinha seletividade alimentar. O meu filho, ele veio comer carne por vontade própria agora, esse ano. Ele já vai fazer 6 anos. E agora que ele começou a comer carne. Ele não comia carne de jeito nenhum. Ele não gostava, cozida. Nenhum jeito, nada de carne. E hoje ele come, mas tem um jeito pra preparar a carne dele, porque senão ainda assim ele não come, entendeu? Antes ele não aceitava de jeito nenhum. Agora ele aceita assim. Ele tá começando agora, né? Tinha essa seletividade alimentar e também tinha a parte dos sucos. Ele só tomava suco se fosse amarelo. Ele não tomava vitamina, não aceitava nada. E isso valia para as frutas também. A fruta tinha que ser amarela, o suco tinha que ser da cor amarela. E ele só tomava se fosse assim. A gente ia para os lugares e ele não parava. Ele não parava. E eu ficava achando na minha cabeça, por mais que eu tivesse essa intuição, mas eu acho que essas coisas vinham pra mim mais por causa das outras pessoas mesmo, que ele tava agitado, porque eu não entendi o autismo, né? Ele tava agitado e tal, ele fazia tudo assim, parecia um furacão. Era por minha causa. Era que eu chorei diversas vezes. Eu, não, cara, é culpa minha que ele é assim. A gente não pode sair pra lugar nenhum, a gente não pode fazer nada, que tudo vira um caos. E eu achava que a culpa era minha. E também tinha outra coisa. Isso ele com 3 anos, tá? Ele também não atendia pelo nome dele. Você ficava Arthur, Arthur, Arthur. Ele nem aí, ele não respondia. Eu achava na minha cabeça que talvez ele não quisesse escutar. Até que eu percebi que ele não... É porque não ia, ele não entendia, não sabia quem é o Arthur. E ele tem contato visual. Quer dizer, ele tinha mais contato visual nesse tempo. Atualmente, ele perdeu um pouco do contato visual. Mas nesse tempo ele tinha muito. Então era o fato de algumas pessoas dizerem que ele não tinha autismo, porque ele olhava muito bem pra você, mas você falava, ele não entendia. E ele tinha umas brincadeiras do tipo de ficar rodando. Ele passava muito tempo rodando brinquedo. Rodando o pneu de carro, rodando o pneu do triciclo dele, rodando bolinhas, tudo a brincadeira era a mesma coisa de ficar rodando. Quando foi no ano passado, eu já tava gestante da Aurora. No início da gravidez dela, a minha família, olha, é melhor você levar. Porque eu já tinha levado antes, falaram que não era nada. E aí falaram, olha, é melhor você ir de novo na neuropediatra, porque quanto antes você descobrir, melhor. Quanto antes você tiver o diagnóstico, melhor. E eu não tava querendo ir. Sinceramente, eu não tava querendo ir porque eu lembro como foi da primeira vez pra... quando a gente foi e tal, e você foi bem, né? E eu fui ano passado com ele na neuropediatra. Foi eu, o pai dele e a minha mãe. E a gente recebeu o diagnóstico de autismo. Como é que eu posso dizer? Eu não entendia meu filho, mas assim, virou um... Eu não entendia, né? Porque eu não entendia sobre autismo. É como se passasse a entender. Tipo assim, como se tudo fizesse sentido. Por mais que naquela minha intuição sempre estivesse, ele tem autismo, ele tem autismo. Mas quando eu recebi o diagnóstico mesmo, é como se tudo fizesse sentido.
eu comecei a entender tudo que ele fazia, quase tudo, né? Porque isso, pra você entender perfeitamente, leva um tempo. E pra mim, eu encarei numa boa quando eu recebi o diagnóstico dele, porque eu já suspeitava, eu já tinha passado por tudo isso com ele, mas pro meu marido, pro pai dele, foi um choque, um baque assim muito grande. Ele entrou em um estado assim de negação por um tempo. Eu fiquei assim, eu comecei a entender ele, mas eu precisava ainda processar, sabe, tudo. E eu já tava gestante da Aurora e eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir dar conta de tudo? Assim que ele recebeu o diagnóstico, se eu não me engano, na semana seguinte, ou foi 2 semanas depois, mas foi tudo no mesmo mês, eu fiz um plano de saúde pra ele, um plano bom, para que ele tivesse todo o acompanhamento necessário do melhor. E aí ele começou a ser acompanhado por terapeuta da fala, né, que é a fonoaudióloga, aqui em Portugal chama terapeuta da fala, terapia ocupacional e psicóloga. E a neuropediatra, dependendo de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses, dependendo do que ele esteja passando. No Brasil, ele começou a ter, né, essas terapias e tal, só que era só 30 minutos por semana, dava em torno de 1 hora a terapia. A gente ia 2 vezes na semana, porém era 30 minutos cada. Não tava valendo de nada, gente, assim, ele não vi nada, ele melhorar em nada, não tem? Nada. E quando tava perto da gente viajar, a gente ia viajar em novembro, mas quando foi em julho, eu acho, ou agosto, eu cancelei o plano de saúde dele. E ele parou de ir pra terapia. E eu só tinha fé em Deus. Porque eu nunca tinha vindo em Portugal, mas eu só tinha fé de quando ele chegasse aqui, ele ia ter o melhor. E aí a gente viajou, né? Essa viagem pra ele, como é que eu posso dizer? Desestabilizou ele todo. Todo. Ele não usava mais fralda quando ele saiu do Brasil. Ele voltou a usar fralda. Ele ficou agitado, muito agitado. O sono dele também não dormia direito. Na escola ele chorava muito. Foi todo um processo de adaptação. Com mais ou menos 1 mês que ele estava indo pra escola, aí ele iniciou a intervenção precoce. Depois da intervenção precoce, com mais ou menos, acho que 3 meses, ele voltou a ter as terapias, terapia da fala, terapia ocupacional. Depois ele foi para acho que pediatra, e ele agora tem o laudo de Portugal do autismo, um diagnóstico de autismo nível 1 de suporte. Aqui em Portugal, a gente vai fazer 1 ano. E o que ele não evoluiu anteriormente, desde quando ele iniciou lá a terapia no Brasil, ele evoluiu muito rápido, assim. Foi um papum que nem eu esperava. Ele evoluiu extremamente aqui em Portugal. A fralda, que ele já vai fazer 1 ano que a gente tá aqui, ele tá começando agora a desfraldar. Mas ele já tá usando a cuequinha dele, assim, de boa. Tá quase nunca ele usa fralda, só de vez em quando. Ele começou a se comunicar melhor. Ele fala tudo. Só que o que a gente tá enfrentando atualmente é só que ele precisa dar uma ordem pras coisas que ele fala. Ele não consegue conversar. Mas ele tenta, assim, conversar, só que ele fala muita coisa solta, sem ordem, e a gente tá tentando dar um sentido pra conversa dele. Mas assim, ele não falava no Brasil, não falava, ele gritava, ele ficava e gritava. E hoje ele já conversa, ele já fala. Se ele tá com fome, ele, mãe, estou com fome.
Ô mãe, olha, tá chovendo. Bom dia, mãe. Boa noite, mãe. Ele fala tudo. Mamãe, eu te amo, viu? E a irmã dele também faz companhia demais a ele. Os dois são parceiros colados. Eles brigam e se abraçam. Mas eles são muito, muito colados, muito, muito parceiros. E ela fez um bem danado. Eu tava com tanto medo de quando ela nascesse, mas ela fez um bem extremo ao Arthur. E aqui também, além dele estar falando melhor, se comunicando melhor, ele tá com percepção melhor das coisas, ele fica na escola de 9 da manhã até 4 da tarde, é o horário normal, mas também tem um prolongamento que eu posso botar. Atualmente ele tá fazendo aula de música, eu coloquei ele no inglês, acho que tem 2 semanas, 3 semanas, porém ele não se adaptou de jeito nenhum, assim, foi ruim pra ele a aula de inglês, então eu resolvi tirar ele do curso de inglês e colocar apenas próximo ano. Mas esse ano ele vai continuar na música, ele se deu tão bem na música, ele é tão ótimo na música, ele tem toda a noção, assim, sabe, como é que eu posso dizer? De instrumento, por incrível que pareça, só por causa da audição dele, de tempo, de instrumento, de tudo, sabe? Ele se deu perfeitamente na música. E isso ajudou até ele se regular. As estereotipias dele mal dá pra perceber, quase ele não tem nenhuma. Ele conversa, a gente consegue ir pra um lugar, consegue sentar agora e fazer o que a gente quer, né? Que antes a gente não conseguia, era uma missão impossível, a gente não conseguia, era só o caos. Agora não. Sabe? Tudo mudou, tudo evoluiu demais. E ele também tá mais independente. Ele escova o dente sozinho, ele quer tomar banho sozinho, ele se veste sozinho, escolhe a roupa dele sozinho. Ele aprendeu a ler sozinho, que a gente descobriu tem mais ou menos 2 meses que ele aprendeu a ler sozinho. A gente tava achando de princípio, poxa, como assim ele tá lendo? Porque a gente tava achando que ele tava fazendo coisa de imagem, como se ele visse a imagem e ele falasse. Aí a gente começou a tampar a imagem de várias, né, na terapia tem várias imagenzinhas que eles mostram, e deixar só as palavras. E ele lia perfeitamente, ele lia, gente, assim, ele aprendeu a ler sozinho, o Arthur já escreve, ele é bem independente, ele cuida da irmã dele, ele me ajuda quando eu preciso. Às vezes ele bate assim de frente, porque ele não quer, mas se eu falar, Arthur, faz isso, isso e isso, ajuda aqui a mamãe, nanana. Quando ele quer, ele vai lá e ele faz perfeitamente. Aí, só que assim, acontecem outras coisas também, como por exemplo, ele perdeu, assim, tipo, 80% do contato visual que ele tinha. Ele não consegue olhar pra frente na hora de tirar foto, ele não consegue olhar você nos olhos, nem eu que sou a mãe dele, ele não consegue, eu que sou a mãe dele, ele olha assim, olha, e depois ele muda, ele não passa muito tempo. Quando é uma pessoa de fora, ele olha menos ainda, normalmente ele fala olhando assim pra cima, assim, sabe? Mas é isso. E atualmente ele come carne. A gente prepara de um jeitinho assim que ele gosta, se bem que quando antigamente a gente preparou de 1001 maneiras, ele não gostou de nenhuma, não aceitou nenhuma. Depois a gente repetiu, a gente sempre ficava repetindo o processo, insistindo. Atualmente ele come, não muita, mas ele tá num processo, ele já começou a aceitar carne, já tá começando a comer bem. E ele não tem mais seletividade por cor. Claro que ele tem a cor dele preferida, mas ele não tem que ser aquela cor, ele aceita se for alguma cor diferente. Ele também tá mais rígido com as coisas dele, porque ele tá entendendo mais. Então se ele começa uma coisa, ele tem que chegar até o fim. Se ele tá organizando uma coisa, tem que ficar do jeito que ele quer. Se ele... É tudo assim, do jeitinho dele perfeitinho, sabe? Ele é muito perfeccionista, ele é muito rígido. Mas ele, assim, evoluiu 1000%, gente, assim, ele tá perfeito. Aqui em Portugal, a terapia, pelo menos pra mim, tá? Pra mim, foi 1000 vezes melhor do que a do Brasil. Ele teve muito mais apoio que no Brasil. E aqui também é mais tempo. A terapia, se eu não me engano, se ela não for 40 minutos, ela é 50. Mais as outras coisinhas que fazem lá na escola, mais intervenção precoce, mais as outras terapias que ele tem
Fora que o salário aqui, né, quando é 2 pessoas trabalhando, você consegue viver muito bem. E a gente consegue pagar coisas assim por fora, tudo pra estimular ele pra fazer diversas coisas. E ele tá evoluindo lindamente, gente. Todo independente. E eu só resolvi gravar esse vídeo hoje porque eu imagino... Todo dia alguém recebe um diagnóstico, né? Que são milhões de pessoas. E eu sei que é difícil, mas tudo passa. E você vai amar sempre seu filho. Você vai amar cada vez mais, independentemente do autismo ou não. E o Arthur, assim como várias outras crianças autistas, eles são vencedores, eles vencem o mundo, gente. Vocês não têm noção, eles têm toda a capacidade de fazer o que eles quiserem. Eles têm toda a capacidade de evoluir assim grandemente, com muita insistência, com muito amor, a gente amando, cuidando. Gente, o amor, ele vence barreiras, sabe? O Arthur evoluiu, que não falava nada, que não atendia, que não entendia nada. Hoje, gente, ele tá uma criança totalmente diferente. Pra nós, a solução foi mudar de país e super, hiper, mega. Foi a melhor decisão que a gente teve. Foi a melhor coisa que a gente teve. A gente sempre procurou o melhor, buscou o melhor pra ele. E assim, ele tá incrível. Ele tá incrível e ele vence tudo. Ele é uma criança super forte. Ele é uma criança super mega maravilhosa, inteligente. E, gente, ele é tão perfeito. Ele começa a fazer uma coisa e se ele não sabe essa coisa, ele aprende essa coisa sozinho. Vocês não têm noção. Ele não sabe daquilo. Se eu não souber, ele vai lá e ele mexe, mexe até ele aprender a mexer. E ele tenta de novo. E se ele não consegue, ele tenta de novo. Ele só sai daquilo depois que ele consegue. E eu acho isso muito lindo, sabe? E eu sei que tem momentos difíceis, tem momentos que às vezes dá vontade de chorar, tem momento que... Mas tudo faz parte do processo. E quando a gente vê a vitória, quando a gente vê cada evolução, cada coisinha, porque cada coisinha é uma vitória. Cada passinho indo adiante é uma felicidade imensa. E mãe e pai atípico fica feliz por coisinhas tão pequenininhas que na maioria das pessoas passam despercebidos, mas pra gente com a maternidade, a paternidade atípica, a gente comemora cada coisinha pequena que eles conseguem fazer, que acaba se tornando uma coisa muito grande, porque nós todos sabemos como é complicado a gente passar pelo processo pra ensinar eles, pra ajudar eles a fazer cada coisinha. Então, tipo, é uma vitória imensa. E eu tenho muito orgulho do Arthur, eu tenho muito orgulho do meu filho. No vídeo de hoje eu resolvi vir aqui falar sobre autismo. Foi um vídeo gigante, mas eu espero que ajude várias outras pessoas, que fortaleça também outras pessoas. São várias pessoas que me assistem. E tudo é fase, tudo vai passar. Tem os processos são necessários. E com a insistência, com o amor, tudo dá certo, tá bom? E obrigada pelo vídeo, obrigada por ter assistido até aqui. E em breve eu volto aqui contando tudo que aconteceu dentro desses 4 meses, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like. Tchau!